Olá, eu sou Carol Lasno e você confere conosco, a partir de agora, as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Governo Bolsonaro anuncia novos ministros. Até agora, são 13 nomes confirmados. Presidente Temer diz que acordo regulatório fechado com o Chile é o mais amplo já assinado pelo Brasil. E programa Mais Médicos tem mais de 3.300 inscritos nas primeiras horas de abertura do sistema. Os detalhes você confere a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Mais 2 ministros foram confirmados hoje no governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. Os futuros comandantes das Forças Armadas também foram anunciados. Por isso, vamos direto ao Centro Cultural Banco do Brasil, onde está montado o gabinete de transição, para falar com o repórter Paulo Leite, que tem mais informações para a gente. Olá, Paulo. Quais os nomes confirmados hoje? Oi, Carol. São Gustavo Bebiano, que vai ficar com a Secretaria-Geral da Presidência da República, e André Luiz Mendonça, que vai chefiar a AGU, a Advocacia Geral da União. André Luiz Mendonça já é advogado da União, ele é da carreira do órgão e agora vai chefiar. Só não se sabe ainda se a AGU segue com status de ministério. Hoje tem. Agora, o ministro da Transição, o ministro extraordinário da Transição, Onyx Lorenzoni, disse que ainda está sendo estudado se a AGU segue com esse status de ministério, portanto. Com a indicação de Bebiano, de Gustavo Bebiano para a Secretaria-Geral da Presidência da República, fecha-se ali o núcleo mais próximo do presidente eleito Jair Bolsonaro. Hoje são 4 estruturas diretamente ligadas ao Palácio do Planalto. Serão 3 no futuro. A Secretaria de Governo será extinta, Casa Civil será ocupada por Onyx Lorenzoni, Gabinete de Segurança Institucional fica com o general Augusto Heleno e agora a Secretaria-Geral da Presidência da República com Gustavo Bebiano. Ainda na Secretaria-Geral ficam o Programa de Parcerias de Investimentos e a Secretaria de Comunicação, a SECOM. Sobre isso, inclusive, sobre comunicação, Bebiano disse que um nome que vai tocar a comunicação ainda está sendo analisado. Agora, ele disse que o principal objetivo da pasta vai ser modernizar e desburocratizar o Estado. Veja aí o que ele disse. A principal tarefa da Secretaria é o trabalho de modernização do Estado, desburocratização, GovTech, talvez pela primeira vez o governo federal olhando para a sua atividade fim, que é servir bem a população. Os comandantes das Forças Armadas também foram anunciados agora no finalzinho da tarde. São eles, para o Exército, o general Edson Leal Pujol, para a Marinha, o almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior e para a Força Aérea, o tenente brigadeiro do ar Antônio Carlos Moretti Bermudes. Outros 2 cargos importantes que foram comentados aqui hoje são Ministério da Educação e também o Banco do Brasil. Para o Banco do Brasil foi ventilado aí o nome de Ivan Monteiro, que é o atual presidente da Petrobras, mas ainda não há confirmação. Já para o Ministério da Educação, o nome falado aqui hoje foi o de Mozar Neves Ramos, que é diretor do Instituto Ayrton Senna. Agora, o Instituto nega que ele tenha sido confirmado e o governo de transição também não confirma. Bom, sobre a agenda agora do presidente eleito, Jair Bolsonaro, ele passou o dia aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, que é o sede desse governo, que é a sede desse governo de transição, recebeu 4 embaixadores e recebeu também parlamentares, como os senadores Magno Malta e Fernando Collor e o deputado Fábio Ramalho. O deputado Fábio Ramalho é vice-presidente hoje da Câmara dos Deputados, é um dos concorrentes aí à presidência da Câmara dos Deputados e na saída aqui garantiu que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse para ele que não vai se meter nessa eleição, nessa disputa para a presidência da Câmara. Carol, com você. Obrigada, Paulo Leite, que falou com a gente direto lá do CCBB. Vamos conferir, então, quais são os ministros já confirmados no governo de Jair Bolsonaro. Já são 13 os ministros anunciados para o próximo governo. General Augusto Heleno vai para o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. O embaixador Ernesto Araújo vai chefiar o Ministério das Relações Exteriores. General Fernando Azevedo e Silva é o novo ministro da Defesa do próximo governo. O astronauta Marcos Pontes vai ficar à frente do Ministério da Ciência e Tecnologia. Onyx Lorenzoni vai assumir a Casa Civil. Por enquanto, atua como ministro extraordinário da transição.
Paulo Guedes vai ocupar o Ministério da Economia, que vai unir Fazenda, Planejamento e Indústria e Comércio. Roberto Campos Neto fica no Banco Central, onde tem status de ministro. Sérgio Moro vai assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Tereza Cristina vai comandar o Ministério da Agricultura. Wagner Rosário vai continuar na Controladoria Geral da União. O deputado federal Luiz Mandetta vai comandar o Ministério da Saúde. E hoje tivemos a confirmação de André Luiz de Almeida Mendonça para liderar a Advocacia Geral da União e de Gustavo Bebiano como ministro da Secretaria-Geral da Presidência. O ministro extraordinário da Transição, Onyx Lorenzoni, confirmado para a Casa Civil, negou hoje que o seu partido, o Democratas, está sendo beneficiado pelo governo Jair Bolsonaro por ter 3 ministérios: Casa Civil, Saúde e Agricultura. Ele ainda disse que até o final deste mês, os demais nomes do primeiro escalão serão anunciados. Por isso, nós falamos com a Carol Pimentel, editora da Agência Brasil, que está aqui ao meu lado, e tem mais informações para a gente, né, Carol? Isso. Mas, bem, essa reação do ministro, ela vem no momento em que há várias críticas, uma série de movimento no Congresso de críticas dos partidos aliados do governo eleito por causa da maioria das confirmações serem do Democratas. Mas para o ministro extraordinário Onyx Lorenzoni, os nomes serem do DEM é apenas uma coincidência. Tem essa conotação que alguns setores querem dar de que há uma articulação para privilegiar o DEM. Não, foi apenas uma coincidência, como poderia ser se a Tereza Cristina fosse de outro partido, essa conta seria diferente. Além de Onyx Lorenzoni, foram confirmados Tereza Cristina para a Agricultura e Luiz Henrique Mandetta para a Saúde. Com essas reações no Congresso, temas como a reforma da Previdência, considerada prioritária pelo governo eleito, podem esbarrar em dificuldades impostas pelas bancadas partidárias. Quem também falou sobre isso hoje foi o general Augusto Heleno, indicado para o Gabinete de Segurança Institucional. Segundo ele, apesar de já haver 3 indicações de integrantes do DEM para cargos de ministros no futuro governo, as escolhas não têm sido feitas por compromissos partidários. Segundo o general, as escolhas levam em conta nomes e bancadas, como já foi dito pelo próprio presidente eleito Jair Bolsonaro. Quem também comentou essas indicações de parlamentares do Democratas para os ministérios foi o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Ele está no exercício da presidência da República, enquanto o presidente Michel Temer está em viagem ao Chile. Rodrigo Maia buscou dissociar o comando do DEM das indicações e que elas também não têm relação com a disputa para a presidência da Câmara. Oficialmente, Rodrigo Maia ainda não assumiu que está no páreo aí pela reeleição da presidência da Câmara. Porém, o presidente nacional do DEM, Antônio Carlos Magalhães Neto, confirmou que a reeleição é uma prioridade para a legenda. E nesta quarta-feira, ACM Neto vai se encontrar em Brasília com o colega de partido e ministro extraordinário da Transição, Onyx Lorenzoni. Obrigada, Carol, pelas informações. E governadores eleitos e reeleitos do Nordeste estão aqui em Brasília para definir uma pauta conjunta a ser negociada com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Da Rádio Nacional, Leandro Martins tem as informações. Oi, Leandro. Olá, Carol. Olá a todos que nos acompanham. O grupo de governadores eleitos e reeleitos dos 9 estados do Nordeste, formado basicamente por oposicionistas, aprovou uma carta a Bolsonaro com 6 temas prioritários da região, além de um pedido de audiência. No documento, o fórum promete lutar por bons destinos para o Brasil e se coloca à disposição para o diálogo e entendimento nacional. Na carta, os governadores falam do Mais Médicos, defendem a imediata recomposição e ampliação do programa. Eles ainda pedem a retomada de obras federais no Nordeste, medida que vai permitir, segundo o Fórum, a recuperação do crescimento econômico na região e a criação e a geração de empregos. Falam também de segurança, destacam o combate à violência por meio de um pacto nacional pela segurança pública com ações concretas. A governadora eleita no Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, lembrou que o estado tem altos índices de criminalidade. Vamos ouvir. Rio Grande do Norte, infelizmente, hoje ostenta o título do estado mais violento do Brasil. Os índices de criminalidade e violência cresceram de forma assustadora, mas não é só no Rio Grande do Norte.
no Nordeste e no Brasil. Daí o Sistema Único de Segurança Pública, que foi aprovado recentemente. Ele precisa funcionar. Os governadores propõem a discussão da reforma tributária para equilibrar a distribuição de recursos entre os entes federados. Um dos caminhos para melhorar a arrecadação pública, aponta a carta, seria a tributação de bancos e de rendas do capital. Os governadores defendem ainda a prorrogação do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico, o Fundeb, que acaba em 2020. E, por fim, pedem o desbloqueio das operações de créditos dos estados para viabilizar investimentos e pagamentos de precatórios judiciais. Mais cedo, o Fórum de Governadores do Nordeste se reuniu com o presidente do Senado, Eunício Oliveira, para debater propostas em tramitação no Congresso. Ao sair do encontro, Eunício disse que eles discutiram a partilha da cessão onerosa com estados e municípios, que autoriza a Petrobras a vender para a iniciativa privada sua parte na exploração do pré-sal, assunto que está na pauta do Senado. Também a distribuição do Fundo de Participação dos Estados e ainda a securitização das dívidas, que é a possibilidade de União, Estados e municípios venderem seus créditos. Esta última está na Câmara. Acompanhe. A questão da partilha da cessão onerosa, que eu venho dizendo isso publicamente, que é correto se fazer isso com estados e municípios que, assim como a União, também passam por dificuldade. Essas demandas dos governadores, todas elas estão na pauta. Estão na pauta. A securitização está na pauta da Câmara, vai voltar para o Senado. A chamada cessão onerosa está na pauta. Eu posso, se houver um entendimento, eu posso votar até na próxima quarta-feira. Eu volto com você, Carol. Obrigada, Leandro. E a futura primeira-dama, Michele Bolsonaro, está aqui em Brasília. É a primeira vez que ela vem à capital federal desde a eleição de Jair Bolsonaro. Michele, que nasceu aqui na cidade, tem a missão de escolher o local onde a família vai morar. Ela foi convidada pela atual primeira-dama, Marcela Temer, para conhecer as duas residências oficiais, o Palácio da Alvorada e a Granja do Torto, que fica mais afastada do centro da capital e já não é utilizada há alguns anos. Michele disse que é possível que a família fique na Granja do Torto até o dia da posse, mas que deve dar preferência a um lugar menor, já que tem uma filha de 7 anos e quer que ela se sinta mais à vontade. Assim que chegou à cidade, Michele foi ao gabinete de transição montado no CCBB. Perguntada pelos jornalistas se terá alguma atuação no governo, ela disse que vai se dedicar às ações sociais. Vamos conferir. Todos os projetos sociais possíveis, até porque era algo que eu já fazia antes de me casar com o Jair. Então eu tenho um chamado para ação social. Comunidade surda, pessoas com deficiência e portadores de síndromes. É algo que Deus colocou na minha vida, no meu coração. Michele e Jair Bolsonaro foram convidados para a cerimônia de casamento do ministro extraordinário da transição, Onyx Lorenzoni, amanhã. Na sexta, ela vai ao Rio de Janeiro e na próxima semana, Michele deve voltar a Brasília para começar a procurar escolas para a filha estudar no ano que vem. Bom, e a Polícia Federal investiga vídeos divulgados na internet em que homens fazem ameaças ao presidente eleito. Vamos saber os detalhes com a Carol Pimentel, da Agência Brasil. Bem, essas imagens estão sendo analisadas, pelo Departamento de Inteligência da Polícia Federal. As informações, por enquanto, são mantidas em sigilo por questões de segurança. O presidente eleito já havia relatado ameaças e no fim de semana foram divulgados vídeos suspeitos. Bolsonaro anda com a segurança reforçada desde o atentado em setembro, quando ele foi esfaqueado durante um comício em Juiz de Fora, em Minas Gerais, antes do primeiro turno. O autor do atentado, Adélio Bispo de Oliveira, está preso em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e aguarda julgamento por ameaça à democracia. Outro inquérito investiga se houve participação de terceiros antes do ataque. No dia do resultado das eleições, Bolsonaro não foi autorizado nem a falar do lado de fora de casa para o público, também por questão de segurança. Ele tem andado acompanhado de escolta policial e com colete à prova de balas. Mas, apesar do esquema rigoroso de segurança, uma manifestante conseguiu se aproximar ontem do local onde autoridades desembarcavam no gabinete de transição do CCBB. A mulher agrediu verbalmente o presidente eleito com xingamentos.
Obrigada pelas informações, Carol. E no próximo bloco a gente traz mais notícias dos corredores do poder para você. É daqui a pouquinho, a gente já volta. Olá, eu sou Carol Lasno e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Nós abrimos o segundo bloco do nosso noticiário falando sobre a viagem do presidente Michel Temer ao Chile. Ele assinou um acordo de livre comércio que vai incrementar as relações comerciais e culturais entre os dois países. Por meio de sua conta no Twitter, ele disse que trata-se do mais amplo acordo bilateral sobre questões regulatórias já firmado por nosso país. Segundo o presidente, os pontos do acordo foram formatados em menos de 6 meses, entre ele e o presidente chileno Sebastián Piñera. Em menos de 6 meses, nós fomos capazes de formatar e formalizar este acordo. Mas eu creio que isto também, presidente Piñera, é fruto de uma convergência natural que existe entre os nossos governos. O acordo tem 17 pontos. Um dos principais é o que envolve o fim da cobrança de roaming internacional para dados e telefonia móvel entre os dois países. Há ainda pontos relacionados ao comércio eletrônico, práticas regulatórias, medidas de combate à corrupção, meio ambiente e questões trabalhistas. Lembrando que o Chile é o segundo parceiro comercial do Brasil na América do Sul e importante destino de investimentos brasileiros. De janeiro a setembro de 2018, o intercâmbio comercial entre Brasil e Chile foi de mais de 7 bilhões de dólares, o que representa aumento de mais de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. O Brasil é o maior parceiro comercial do Chile na América Latina e principal destino de investimentos chilenos no exterior. E o presidente Temer também usou as redes sociais para anunciar o número de empregos criados no país no último mês. Carol Pimentel tem os dados para a gente. Bem, foram 57 mil vagas de trabalho com carteira assinada criadas no Brasil em outubro, totalizando 790 mil vagas neste ano. O presidente Michel Temer adiantou esses dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o conhecido CAGED, divulgado todos os meses pelo Ministério do Trabalho. De acordo com o presidente, os resultados indicam a recuperação da economia. Na postagem, ele diz que recebeu, abre aspas, a informação da criação de mais de 57 mil novas vagas de empregos formais em outubro. No acumulado do ano, são mais de 790 mil, um crescimento de 2,09%. Isso significa que o Brasil está no rumo certo, fecha aspas. Foi o que escreveu, então, o presidente Michel Temer nas redes sociais, anunciando esses dados do CAGED. Obrigada, Carol. E o Ministério da Saúde suspeita que um ataque cibernético esteja derrubando o site do programa Mais Médicos, que desde a manhã desta quarta-feira apresenta instabilidade. Mesmo assim, o programa teve mais de 3 mil inscritos logo nas primeiras horas. O Leandro Martins, da Rádio Nacional, conta pra gente os detalhes. Leandro. Carol, a pasta alerta que eventuais responsabilidades pela inserção de dados falsos no sistema poderão ser apurados na esfera penal. Em nota, o Ministério da Saúde diz que a página recebeu mais de 1 milhão de acessos simultâneos no momento da abertura do sistema, para os profissionais interessados em se inscrever para uma vaga no programa Mais Médicos. Em nota, a pasta diz que esse volume é característico de ataques cibernéticos e diz que o número corresponde ao dobro do número de médicos em atuação no país. Para garantir a inscrição dos interessados, o Departamento de Informática do SUS está isolando a aplicação dos ataques que se mantiveram ao longo da manhã, além de adotar outras ações para a estabilidade e performance do site. Mesmo diante de momentos de instabilidade, o sistema contabilizou 3.336 inscrições nas primeiras 3 horas da abertura do sistema. A expectativa do Ministério da Saúde é que o sistema se normalize. A pasta orienta aos interessados a continuar tentando fazer a inscrição. Abertas na manhã de hoje, as inscrições para o Mais Médicos poderão ser feitas até o próximo domingo, dia 25. Ao todo, o programa oferece 8.517 vagas para atuação em 2.824
24 municípios e ainda 34 distritos indígenas, que antes eram ocupadas por médicos contratados por meio de acordo de cooperação com Cuba. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição e o início das atividades está previsto para 3 de dezembro. Com você, Carol. Obrigada, Leandro. Agora, falando sobre Congresso, os senadores devem terminar hoje a votação da proposta de lei que regulamenta a rescisão de contrato entre clientes e incorporadoras de imóveis ou loteamentos, o chamado distrato imobiliário. Voltamos a falar com a Carolina Pimentel, da Agência Brasil. O texto base não foi aprovado ontem, agora vão ser analisados os pedidos de alteração no texto. A proposta foi uma das prioridades do governo Temer para reaquecer a economia, mas acabou enfrentando resistência no Congresso, chegando a ser rejeitada pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Parte dos parlamentares considerava que o texto que foi aprovado na Câmara estava desequilibrado, em favor das empresas. Então, depois de uma mobilização de alguns senadores, o projeto voltou a ser discutido e recebeu mudanças. O texto prevê uma multa de até 50% no caso do consumidor desistir do imóvel comprado na planta. Hoje, casos como este, a desistência é discutida judicialmente. Também está no projeto uma regra que, para quando a construtora atrasar em mais de 180 dias a entrega do imóvel, vai ter que pagar aos clientes uma multa de 1% do valor para cada mês de atraso. E aí, neste caso, se o comprador acabar desistindo do imóvel, ele vai receber tudo o que ele já pagou, vai receber de volta. Obrigada, Carol. A mansão do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, em Mangaratiba, lá no Rio de Janeiro, foi passada à então primeira-dama Adriana Anselmo pelo empresário George Sadala, que, assim como Cabral, é réu na Operação Lava Jato. A informação foi dada hoje pelo delator Carlos Miranda, que foi interrogado pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal. O Maurício de Almeida, na redação da TV Brasil no Rio de Janeiro, tem mais informações. Oi, Maurício. Oi, Carol, boa noite. Carlos Miranda, que deixou o presídio no último domingo para cumprir pena em prisão domiciliar, voltou a revelar negociações de Sérgio Cabral no depoimento de hoje na Justiça Federal. Ele disse que aquela famosa mansão de Mangaratiba, onde o ex-governador costumava ir nas férias e também nos fins de semana, foi comprada inicialmente pelo empresário George Sadala. A ex-primeira-dama, Adriana Anselmo, teria gostado do imóvel e pediu a transferência da propriedade, que se transformou numa espécie de presente para o casal. A versão de Carlos Miranda foi negada pelo advogado de George Sadala. O empresário é acusado de pagar cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais para Sérgio Cabral. Em troca, ele administrava uma série de serviços do Estado. Agora, vamos falar da Operação Furna da Onça, que investiga o pagamento de propinas para deputados aprovarem projetos de interesse de Sérgio Cabral. Em um depoimento na Polícia Federal, o vereador do Rio, Daniel Martins, que foi preso na Furna da Onça, disse que guardava 800 mil reais em casa porque tinha medo de possíveis confiscos de contas bancárias, como aconteceu no governo Collor. Ele disse que há muitos anos seguia o conselho do padrasto e juntava o dinheiro. O padrasto, no caso, é o deputado estadual Luiz Martins, que também foi preso na mesma operação. Ao todo, 14 envolvidos no esquema estão presos preventivamente, entre eles 9 deputados estaduais que teriam recebido 54 milhões de reais em propina. Carol. Obrigada, Maurício. E o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, criou um grupo de trabalho voltado para a segurança pública. A Carolina Pimentel, da Agência Brasil, tem as informações. Esse grupo vai ser coordenado pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e vai contar com mais 8 integrantes, inclusive o general da Reserva, Fernando Azevedo e Silva, que já foi confirmado para o Ministério da Defesa. O grupo de trabalho vai encerrar as suas atividades com a apresentação de um relatório e propostas até o dia 31 de julho de 2020. Antes da criação do grupo, Toffoli conversou com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Também tiveram reuniões de Bolsonaro com integrantes do Supremo. Alexandre de Moraes foi escolhido por ter sido ministro da Justiça e conhecer bem a estrutura. O objetivo desse grupo de trabalho é coordenar e planejar a atuação administrativa do Poder Judiciário para aprimorar a eficiência das decisões judiciais
dentro do contexto da segurança pública. As atribuições incluem promover estudos sobre reflexos dentro do Poder Judiciário e de políticas públicas relacionadas à segurança pública. Carol, queria aproveitar e pedir para você trazer também alguns destaques da Agência Brasil para a gente. Vamos lá, né? Ver o que está em destaque agora na nossa página. Assessor de Segurança Nacional de Donald Trump anuncia uma reunião com o presidente eleito Jair Bolsonaro. O Ministério Público quer multar a Prefeitura de São Paulo por falta de manutenção de viadutos. O Supremo Tribunal Federal adia a decisão definitiva sobre decreto de indulto natalino. Superior Tribunal de Justiça mantém foro privilegiado de desembargadores. Relator da reforma tributária vai debater texto com o novo governo. O governo dos Estados Unidos vai investir R$2 milhões na recuperação do Cais do Valongo, no Rio de Janeiro. Carol, vamos então fazer aquele convite, reforçar aquele convite para a gente ter todas as informações lá no site, né? Nosso site é agenciabrasil.ebc.com.br. Todos esses destaques estão lá, as reportagens estão no nosso site, assim como tudo que a gente falou hoje aqui no programa, também você encontra no site da Agência Brasil, agenciabrasil.ebc.com.br. Mais informações também estão daqui a pouquinho no Repórter Brasil, às 8h. Uma última notícia os senadores acabaram de votar destaques da proposta de lei que regulamenta a rescisão de contrato entre clientes e incorporadoras de imóveis ou loteamentos, o chamado distrato imobiliário. O texto volta para a Câmara. A gente vai ficando por aqui, voltamos amanhã. Uma boa noite para você. Tchau.